Basicamente, o que é uma equação? É a equação do primeiro grau, tá? É o que nós vamos ver. Existem vários graus de equação. Existe a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau, a equação do terceiro grau, a equação do quarto grau, que nós chamamos de equação biquadrada, tá? Que nós resolvemos a do segundo só no nono ano, tá? Então, do sétimo e oitavo, nós trabalhamos apenas com a equação do primeiro grau. Daqui a pouco a gente vai entender por que nós chamamos de equação do primeiro grau, tá? Mas acalma aí. Vamos lá, o que é uma equação? Uma equação nada mais é do que uma sentença matemática aberta expressa por uma igualdade. Para ser mais preciso, uma definição mais detalhada, o que é uma expressão? O que é uma equação? Uma equação é quando você tem uma expressão algébrica, tá? Uma expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? Foi o nosso último conteúdo. Uma expressão algébrica é uma expressão matemática, né? São contas matemáticas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, envolvendo variável. Ou seja, onde tem uma letra. Lembra o que é variável? Variável é letra. Onde tem uma incógnita, tá? Onde tem uma letra. Então, isso é uma expressão algébrica. Então, são operações que envolvem letras e números. Por exemplo, 2x mais 4y. Bom, isso é uma expressão algébrica. Então, 2x mais x é 3x. 3x não pode somar com 4y. Então, o resultado é 3x mais 4y. Isso aqui nós já vimos nas aulas anteriores. Ok, então a equação é uma expressão algébrica, ou seja, tem que ter letras e números, ou só letras, até porque quando tiver só letras, o coeficiente vale 1, né? Expressa por uma igualdade. Então, é aqui que entra a grande diferença, tá? O diferencial de uma equação. Qual a diferença básica para uma equação e uma expressão algébrica? A diferença básica é isso, pessoal. A equação ela é representada por um sinal de igualdade. Uma equação ela possui um sinal de igualdade, tá? O que esse sinal de igualdade representa? Uma igualdade, né? O que tem desse lado é igual ao que tem do outro lado. Por exemplo, se eu coloco 2 é igual a 1 mais 1. Então, significa que eu tenho uma igualdade aí, que 1 mais 1 é igual a 2. Coisa bem lógica, tá? Então, por exemplo, tá aqui, tá? Isso aqui é uma equação. Por que isso aqui é uma equação? Porque desse lado aqui, ó, eu tenho uma expressão algébrica. 2x mais 5. Lembrando, por que isso é uma expressão algébrica? Essa expressão algébrica é porque você tem aqui contas, operações, envolvendo números e letras, tá? Letras e números, tá? E essa expressão algébrica, ela vem acompanhada, ó, por um sinal de igualdade. Então, quando eu digo 2x mais 5 é igual a 13, eu estou dizendo que esse lado aqui, que nós chamamos, daqui a pouco vocês vão ver, tá? Nós chamamos de primeiro membro, ele é igual ao que tem do outro lado. Ele é igual ao segundo membro, tá? Então, 2x mais 5 é igual a 13. Preste atenção nos critérios para você ter uma equação. Você tem que ter, número 1, uma expressão algébrica. Ou seja, tem que ter letras. Como assim? Se eu coloco 10 mais 5 é igual a 15. Tu tem uma igualdade? 10 mais 5 é igual a 15? Tem, tá certo. 10 mais 5 é igual a 15. Só que isso não é uma equação. Por que isso não é uma equação? Porque tu não tem uma expressão algébrica, tu tem uma expressão numérica, só tem números. Tu precisa de letras, tu precisa de variáveis, tá? Tu precisa de pelo menos uma variável. Então tu tem que ter. Agora se tivesse x mais 8 é igual a 20, isso é uma equação. Porque tu tem ali umas letras, né? Tu tem uma expressão algébrica desse lado e você tem uma igualdade. E outra coisa, você tem que ter os dois. Não adianta você ter uma expressão algébrica e não ter uma igualdade. Vamos supor que tem assim, ó, 2x mais 5 é maior do que 13. Isso aqui, o maior, que é aquele símbolo assim, tá? No caso para vocês seria o contrário, né? Seria assim, 2x mais 5 igual a 13, né? Poderia ter feito com essa mão, né? Mais fácil. Então, 2x mais igual a 13. Então, se você tem o sinal de maior, você não tem uma igualdade aí. Você tem letras, tudo, mas não tem igualdade. Então, isso também não é uma equação. Você precisa dos dois. Você precisa de letras para representar uma expressão algébrica e você precisa de uma igualdade, tá? Então, é assim que nós definimos. Questão de prova, tá? Coloquei no telhado de vocês para você identificar equações. Então, se por exemplo tem 5x mais 10 menos 2y, isso não é equação. Por quê? Porque faltou o sinal de igual.
Se tem 2x mais 5 é menor ou igual a 20, não é equação. Tem a expressão algébrica, mas faltou igualdade. Se tem 2 mais 5 é igual a 7, não é equação. Tem uma igualdade, mas faltou a variável. Agora, se tem x mais 8 igual a 20, é uma equação. Porque tem letras, tem expressão algébrica e tu tem uma igualdade. Tem que ter as duas coisas, tá? Pronto, aqui, ó. Tá? Então, tem que ter um sinal de igual. Tem que possuir um sinal de igual. E também tem que ter uma letra, tá? Tem que ter letras, tá, pessoal? Essa letra, todo mundo já deve ter assistido às outras aulas, representa o quê? Um número desconhecido, tá? Um número desconhecido. Essa letra chamamos também de variável, tá? Variável ou incógnita, beleza? Então, tem que possuir letras e sinal de igualdade. Beleza? Tranquilo? Ok. Portanto, isso aqui é uma equação. A letra x é uma incógnita da equação. Também isso aqui vocês já devem saber, né? A letra x representa uma variável. A letra x representa um valor desconhecido. Ou seja, aqui tu tem, ó, duas vezes algum número adicionado 5 igual a 13, tá? Então você tem uma equaçãozinha dessa forma. Ok. O que se escreve antes do sinal, ou seja, tudo que está antes desse sinal de igualdade, nós chamamos de primeiro membro, tá? Então, tudo que vem antes do sinal de igualdade, nós vamos chamar isso de primeiro membro. Já o que vem depois do sinal de igualdade, nós chamamos de segundo membro, tá? Então, eu tenho o primeiro membro, que vem antes do sinal de igual, e eu tenho o segundo membro, que é o que vem depois do sinal de igualdade, tá? Primeiro membro, segundo membro. Então, o que o sinal de igualdade representa? O sinal de igualdade representa, ele informa que o primeiro membro ele é igual ao segundo membro. Beleza? O primeiro membro ele é igual ao segundo membro. O que está antes do sinal de igualdade tem que ser igual ao que tem depois do sinal de igualdade. Ok, galera? Deu para entender? Deu para sacar? Primeiro membro, segundo membro. O que tem antes do sinal de igual é igual ao que tem depois do sinal de igualdade. Beleza? Vamos lá. A letra x, né? Vamos revisar aqui. A letra x representa a variável, representa a incógnita. O que se escreve antes do sinal de igual, nós chamamos de primeiro membro. E o que nós escrevemos depois do sinal de igual, nós chamamos de segundo membro. A equação, pessoal, também ela é muito definida, muito semelhante, né? Temos muitos exemplos assim de uma balança. Uma balança, tá? Ou seja, é como se é uma balança de pratos, tá? De pesos. Então é como se eu tivesse uma balança equilibrada. Ou seja, todo peso que tem desse lado é igual a todo peso que tem desse lado, tá? Todo peso desse lado é igual a todo peso desse lado. Então você tem aí uma igualdade. Ou seja, se aqui eu tenho, sei lá, 5 quilos, aqui eu tenho 5 quilos. Só que lembrando que esses 5 quilos eles podem estar com quantidade de sacos diferentes. Isso é importante para definir uma equação. Por exemplo, aqui eu posso ter 5 sacos de 1 kg. E aqui eu posso ter apenas um único saco de 1 kg. Isso a gente vai fazer, a gente vai ver na prática algumas coisinhas sobre isso, tá? Isso vai interferir em alguma coisa, tá? Mas o interessante é que tudo que está desse lado, ou seja, não é que cada saco tem 1 kg, beleza, mas todo peso, tudo que está desse lado é igual a tudo que está do outro lado. Ou seja, o único saco de 1 kg. Isso é importante aqui, ó. Porque quando eu digo esse sinal de igual, não quer dizer que 2 é igual a 3. Não quer dizer que x é igual a 13. Não quer dizer que 5 é igual a 13. Quer dizer que tudo isso daqui, esse daqui, mais esse daqui, é que dá 13. Beleza? Então, 13 vale mais que isso. 13 vale mais que isso. Agora, juntando os dois, você tem 13. Todo o primeiro membro é igual a todo o segundo membro. Tranquilo? Cada parcela da equação é chamada de termo, tá? Então aqui eu tenho um termo, outro termo, tá? Cada parcelazinha da adição nós chamamos de termos, tá? Raiz ou solução de uma equação, tá? O que é raiz ou solução? A raiz ou solução nada mais é do que um número que satisfaz a equação. Como assim satisfaz a equação? É o número que deixa a equação verdadeira. Por exemplo, pessoal, qual é o meu objetivo de uma equação? Vou definir bem rápido. O objetivo de uma equação é você encontrar o valor de x. Ponto.
que você vai fazer em uma equação? Você vai determinar quem é o valor desconhecido. Lembra que esse x representa um valor desconhecido? Lembra? Então, o valor da equação, tá? O resultado de uma equação, nada mais é do que o valor de x. Então, o que é a raiz da equação? A raiz da equação é isso. A raiz da equação é o valor de x. É o valor que torna a equação verdadeira. Ou seja, é o valor que realmente deixa esse lado igual àquele. E nesse caso aqui, a gente vai aprender a resolver isso aqui, tá? Mas nesse caso aqui, só para dar a resposta, esse x é 4. 4? 4, né? 8, tá, 4. É 4, tá? Professor, ou seja, eu posso dizer que o 4 é a raiz da equação. Professor, mas por que é raiz? Porque o 4 vai deixar a equação verdadeira. Vai deixar a igualdade verdadeira. E como é que eu vou saber que a igualdade vai estar verdadeira ou não? Você vai substituir. Você vai substituir a letra, que é a variável, pelo valor que você está imaginando que fosse. No caso, eu imaginei que fosse 4. Você vai substituir e vai resolver tudo que está dentro do primeiro membro. E vai observar. Se esse resultado der igual ao segundo membro, significa que o valor que você escolheu, que você achou que era, que você fez a suposição, é o valor correto. Então vamos fazer aqui, pessoal, bem rapidinho. Ó. Eu falei que o x poderia ser 4. Lembra que o x é um valor desconhecido. Poderia ser 4, poderia ser 3, poderia ser 8, poderia ser menos 2, tá? Lembrando que pode ser negativo. Então não sei, qualquer número, mas eu acho que é 4. Como é que eu vou saber? Eu vou substituir o x por 4. Lembrando, pessoal, que 2x na verdade significa o quê? 2 vezes x. Aqui, ó, entre esse 2 e esse x, existe sinal de vezes. Isso aqui nós já vimos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse x por 4. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 4. Não vai ter mais x, eu vou supor que eu já sei esse valor, tá? 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá quanto? Dá 8. Ok. 8 mais 5. 8 mais 5 dá 13. Opa. Tá vendo que essa conta aqui, ó, substituindo o x por 4, deu 13. Deu igual ao segundo. Então, significa que o 4 é a raiz da equação. Ou solução, tá? Mesma coisa. Se eu perguntar, se você fala assim, resolva a equação. Resolver a equação é encontrar o valor de x. É a raiz, tá? Raiz é isso, tá? É o resultado do x. É o valor que o x... Professor, poderia ser qualquer outro número? Não. Nesse caso, o x só pode ser 4. Porque se você pegar qualquer outro número que exista e trocar aqui, não vai dar 13. O único, por exemplo, você pega o 5. 2 vezes 5, 10. 10 mais 5, 15. Não existe nenhum outro número que vai deixar igual. O único número que vai existir aqui que vai deixar igualdade é o 4. Tá? Tá aqui. Verifique se o 4 é a raiz da equação. Como é que eu faço para verificar se o 4 é a raiz da equação? Tá aqui. Acabei de fazer, tá? Eu vou substituir o x por 4. Tá? 2 vezes 4 mais 5. Portanto, o 4 é a raiz da equação. Resolvendo equações, nem a pau, juvenal. Isso aqui a gente vai deixar para a próxima aula. Pessoal, então a aula seria isso, tá? Introdução de equação, definir a equação, né? O que é raiz da equação, beleza? O que é primeiro membro, segundo membro, geralmente na primeira aula nós fazemos apenas isso. É importante também, galera, já que você já saiu de expressão algébrica, saber montar uma equação. Às vezes você vai ler um problema, isso aqui a gente vai deixar para depois, tá? Mas só para adiantar. Que a questão diz assim, ó. O triplo de um número adicionado 8 é igual a 20. Então você vai ter que montar essa equação, tá? Quando ele diz o triplo, isso aqui você já viram, já aprenderam a montar. A diferença agora é que tem um sinal igual, tá? Então quando eu digo o triplo de um número, seria o quê? 3x. Adicionado 8 mais 8 é igual a 20. Igual a 20. Então aí você acabou de montar uma equação, tá? Então a gente vai ver isso aqui nas práticas. Pessoal, então para hoje seria isso, tá? Introdução da equação, um conteúdo muito interessante, tá? Muito interessante. Próxima aula, na quinta-feira, se não me engano é quinta, a gente vai aprender a resolver a equação. Tá? Até agora não sei. Só mas se eu resolver aqui, se eu disse que é 4, eu pedi para verificar. Eu não calculei ainda 4. Eu não fiz o cálculo, porque essa equação é simples de fazer. Tá? Mas existem equações, vocês vão ver no livro de vocês, vou fazer alguns exemplos aqui, que são meio chatinhas de fazer. Então não dá para fazer de cabeça. Tá? Então tem algumas técnicas que você vai desenvolver, você vai aprender comigo, para você determinar o valor dessa variável. Agora, essa questão, fala assim, ele já diz o valor de x, ou ele pede para você verificar, então você substitui. Mas supondo que a equação não disse nada, tipo assim, calcule o x.
Então você vai ficar tentando número por número? Não vai. Porque existem infinitas possibilidades. Tá? Então existem algumas maneiras para você aprender a calcular. Eu fiz, porque eu usei a maneira, tá? Eu acho que é 4, deu, não foi sorte. Não, eu usei, só que fiz de cabeça. Né? Então a gente vai aprender isso aqui na próxima aula, beleza? Então, pessoal, por hoje a aula é só, tá? Equação. Valeu, fui. Tá? A soma de um número com seu sucessor é igual a 49. Qual é esse número? Tá? Eu tirei, eu acho que uma questão, ou duas no máximo, do tudo de vocês. Tá? De vocês. A soma de um número com seu antecessor... Ah, eu falei sucessor? Não recordo, mas... Tá, então se já falo do sucessor, perdão, tá? Antecessor. A soma de um número com seu antecessor é igual a 49. Qual é esse número? Então, pessoal, a primeira coisa que nós fazemos é atribuir variáveis para as situações. Quando eu digo a soma de um número, eu vou chamar esse número de x. Então, eu já sei que eu estou pegando esse número x, ó, já vou montar a equação. E estou somando com seu antecessor. Pessoal, eu tenho quase certeza que eu já comentei isso aqui em outra videoaula. Quando eu me refiro a sucessor, significa uma unidade a menos. Então, geralmente, nós vamos escrever x mais 1. Quando eu estou me referindo a antecessor, eu estou me dizendo quem vem antes. Então, nesse caso, seria x menos 1. Então, eu estou pegando o número x e somando com o seu antecessor, ou seja, x menos 1. Tá? E o resultado deu igual a 49. Então, eu já interpretei e já montei a equação. O ideal é isso, tá, pessoal? Você lendo o problema e anotando as variáveis, o que é cada coisa, para você já ir montando a equação, tá? Então, eu estou pegando o número x e somando com o seu antecessor, tá? Esse x menos 1 seria o antecessor. Agora é só resolver essa equação, né? X mais x, eu posso tirar esses parênteses aqui, tá reclamando. X mais x dá 2x. Vou repetir o menos 1, ó. Isso aqui é como a gente resolve a equação, né? Letras desse lado e números daquele. Então, esse menos 1, eu vou jogar ele lá para o outro lado. Lembrando, se eu inverto de lado, se eu inverter um número para o outro lado, ou qualquer coisa, né? Se eu inverter alguma coisa de membro, tem que inverter o sinal. Então, se está negativo, ele vai positivo. Então, vai ficar 2x igual a 49 mais 1. Somando isso daqui, vai dar 2x igual a 50. Agora, o 2, lembrando que meu objetivo é deixar o x sozinho, o 2 eu vou passar para o outro lado. Como o 2 está dividindo, quando eu passar ele vai multiplicando. Eu falei tudo o contrário. Como o 2 está multiplicando, quando ele passar ele vai dividindo, tá? Então vai ficar x igual a 50 dividido por 2. Logo, x é quanto? X é 25. Tranquilo? Deixa eu consertar aqui o DPI do mouse. Tá bem rápido, tá lento. Aqui já tá normal assim, lento. Isso aqui já tá bom. Vai suave isso aqui. Então, x igual a 25, tá? Então, a questão que eu queria saber é quem é esse número. E esse número está bem aqui. Ele vale 25. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo exemplo, tá? Vou dar um tempo direitinho. Vamos lá. O quíntuplo de um número mais 15 é igual ao dobro desse número adicionado a 45. Qual é esse número? Então, esse número desconhecido, novamente eu vou chamar de x. Vai ser o x. Então, vamos lá. O quíntuplo de um número. Então, para bem aqui. Ó, pessoal, fica a dica. Leu, viu alguma informação, para, interpreta e tenta montar algo sobre isso, algebricamente sobre isso. Então, quando eu digo o quíntuplo de um número, nós já vimos isso aqui em outras aulas, significa 5x, tá? O quíntuplo de um número significa 5x. Mais 15, então, mais 15. É igual ao dobro desse número, então, 2x. Adicionado 15, mais... 15 não, tá, pessoal? Desculpa. 45. Qual é esse número? Acho que daqui ficou demais. Qual é esse número? Então, agora, pessoal, é só você resolver essa equação, né? 2x, já que ele tem letra, ele vem para cá. E o mais 15, já que ele é número, ele vai para lá. Lembrando que você tem que inverter o sinal. E o sinal do 2x aqui é positivo. Então, vai ficar, ó, repete quem já está lá. Então, 5x
está no canto certo, então eu vou repetir o 5x. Mais 2x veio para cá, menos 2x. Igual 45, tá? Ou mais 45, não tem problema botar o mais ou não, tá? Mais 15 foi para lá, ficou menos 15. Agora é só resolver. Quanto é que dá 5x menos 2x? 5x menos 2x vai dar 3x. E 45 menos 15? 45 menos 15 vai dar 30. Acabou aqui? Não. Lembre que nosso objetivo final é deixar sempre a letra sozinha. Então, o 3, já que está junto com a letra, ele está multiplicando, né? Lembra que tem aquele vezes ali entre o número e a letra. Quando eu passar o 3 para o outro lado, ele vai dividindo. Então, vai ficar x, agora sozinho, porque o 3 já foi, igual a 30 dividido por 3, que foi o 3 que passou dividindo. Então, x é igual, dividindo 30 por 3, vai dar 10. Acabou a questão. Descobri o x, ou seja, descobri quem era aquele amado número, né? Aquele bendito número. Então, beleza? Então, mais uma situação aí. Vamos pro próximo. Ó, bem tranquila. Essa daqui foi do TD de vocês, se não me engano, tá? Somando o dobro de um número ao seu triplo, obtemos 125. Que número é esse? Então, esse número, mais uma vez, eu vou chamar de x. Então, quando eu digo ó, somando, então vai ter uma adição, né? O dobro de um número. Então, como é que eu escrevo o dobro de um número? 2x. Né? O dobro de um número, 2x. Somando, né? Somando ao triplo, ao seu triplo. Então, seria o dobro, agora vai ser o triplo. Então, vai ficar o que aqui? 3x. Obtemos é igual a 125. Agora é só somar isso aqui, né? 2x mais 3x vai dar 5x. Igual a 125, tá? 2x mais 3x, 5x. Agora é só passar o 5 para o outro lado, né? X é igual a 125 sobre 5. Dividindo isso daqui vai dar x igual 125 dividido por 5. 12 dividido por 5 vai dar 2, que vai dar 10. Subtraindo sobra 2, desce o 5. 25 por 5, 5 sobra 0. Então, o x vale 25. Essa divisão eu fiz rápida, eu já sabia até de cabeça, mas só precisa visualizar, né? Porque todo mundo sabe que fiz a divisão, creio, né? Beleza, pessoal. Então, outra questãozinha aí bem suavinha, né? E por último, tá? Essa questão aqui também saiu, a formatação saiu errada, não queria assim, né? Você queria passar lá em cima. Se o terreno deve ter o perímetro, então vamos lá. É um terreno, tá? Provavelmente retangular, tá? Não coloquei, mas é um terreno retangular. Então já fica a dica aí pro TD, essa questão do TD, tá? Então esse terreno é retangular. Então aqui eu tenho um terreno retangular. Na videoaula passada eu fiz um exemplo parecido com esse, tá? Deve ter perímetro 120 metros. Então, o perímetro desse terreno vale 120. Eu vou deixar aqui, fazer aqui em cima, já aproveito. Então, o perímetro, ou seja, a soma de todos os lados, vale 120, tá? E um dos lados deve medir, ao menos, pelo menos, o dobro do outro. Então, vamos supor que esse lado aqui seja x, desconhecido. Então, esse lado, ele tem que ser o dobro daquele lado. Então, esse lado ele vai medir quanto? Vai medir 2x. Quanto deve medir o menor lado? Então, pessoal, se na questão eu falei que o perímetro é 120, significa dizer, lembre, uma equação tem que ter uma igualdade. Isso aqui nós já vimos, tá? Uma equação, por obrigação, tem que ter uma igualdade. Então, sempre procure alguém para você igualar. E nesse caso aqui, quem é que eu vou igualar? O 120, porque é o perímetro, né? Lembre, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, eu vou somar tudo. Lembrando, somar tudo. Então, esse lado aqui não vai ser desprezado. Eu vou somar também com ele, que ele vale x, né? O mesmo desse. E lá em cima vale 2x. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou somar tudo isso e vou igualar a 120, porque é o perímetro, tá? Montando essa expressão vai ficar assim, ó. 2x mais, lá em cima, 2x mais desse lado, x mais desse lado, x. Tudo isso é igual a quanto? 120. E agora é só resolver, tá? 2x com 2x, vamos fazer de cabeça, né? 2x com 2x, 4x. Com mais x, 5x. Com mais x, 6x. Igual a 120.
Passando o 6 para o outro lado, que está multiplicando, vai dividindo. 120 dividido para 6. Vou botar assim, ó. Aqui não tem espaço. Dividido para 6, tá? Não tem problema, tá? Vou botar assim. Fica um pouco estranho, tá? Eu acho esteticamente não fica legal, mas é a mesma coisa, tá? 120 dividido para 6 vai dar 20. É isso? Acabou. Se a questão pedisse o valor de cada lado, você ia só substituir o x por 20. Então, nesse caso aqui, 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 20, que dá 40. Nesse caso aqui, só x, né? Ou seja, só 20. Como ele quer saber o menor lado, qual é o menor lado? O menor lado é só o x, né? Então, resposta 20. Tá? É tanto, pessoal. Aqui é 40, aqui é 20. E aqui é quanto? 20. E aqui, 40. Soma tudo. 40 mais 40, 80. Com mais 20, 100. Com mais 20, 120. Né? Deu o perímetro corretamente. Né? Então, significa que nós acertamos a questão. Nesse caso, pessoal, só foi para você verificar. A resposta da questão é 20. Porque ele quer que você encontre o menor lado, tá? O menor lado. Então, é somente 20. Beleza? Então aí mais uma aula de exercício, mais uma aula de problemas. Fizemos 4, foi 5 problemas, tá? Próxima aula a gente vai fazer outra live com mais problemas para poder finalizar essa parte de equação. Beleza? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.